Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos com uma equipe de meninas. Guilhermina. Muito obrigado pelo meninas. Que bom estarmos juntos aqui. Temos a minha filha Alessandra. Olá, paz e bem a todos. E meus olhos de safira, ela está tão elegante hoje, vocês não imaginam, viu? Vocês tinham que ver, meu Deus do céu. Ah, Senhor. Ela já é uma gracinha com traje normal de trabalho, mas ela já tem um compromisso depois, então, realmente, olha... Caprichou. Não é? Caprichou. Muito bom estar aqui, que seja o estudo a nossa alavanca de progresso. Exatamente. É isso aí. E você vai começar o estudo. É? É. E o que nós vamos estudar hoje? As perguntas 193 e 194 de O Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Muito bem. Agora que os nossos ouvintes já sabem o que nós vamos dar sequência no estudo do livro 2º, capítulo 4, Pluralidades das Existências. Cara, é bem enrolado hoje, né? Pluralidade é trava-língua. Trava-língua. Pluralidade. Acertei, hein? Questão 193. Kardec questiona os espíritos. Em suas novas existências, pode o homem descer mais baixo do que já esteja na atual? E os espíritos respondem, em termos de posição social, sim, mas como espírito, não. E aí a gente vai refletir primeiro na questão da pergunta, né? O que Kardec está questionando? Por exemplo, se o espírito está numa determinada posição, digamos que numa escadaria de 10 degraus, ele esteja no 4º degrau. Ele pode, na próxima encarnação, voltar, por exemplo, no 3º degrau, ou no 1º, ou no 2º, ou seja, antes do patamar que ele se encontra. E os espíritos dizem que, em termos de posição social, ou seja, numa escala de monetária, por exemplo, você pode estar numa situação paupérrima, você pode estar mediano, você pode subir para classe alta, né? Você pode estar muito bem de vida, ou você pode estar estratosfericamente bem de vida, né? Não conheço ninguém assim, embora tenha referências. Sim, sim. Mas como que você pode voltar? Você pode variar nessa questão social. Mas enquanto espírito, o que você já aprendeu e aquilo que já se consolidou em você, você não tem como perder. Essa é a sua verdadeira herança. Essa é a tua bagagem. Então, aquilo ali já se formou diferente. Vamos fazer uma associação com
o aprendizado, vamos dizer assim, acadêmico. Você começa a sua vida acadêmica lá no jardim de infância, aprendendo coisas concretas, onde você vai ter que pegar, manusear e começar a interagir a nível sensorial com aquilo que você está te sendo apresentado. Muito bem. Quando você passa dessa primeira fase da infância, da educação infantil, e vai para a segunda fase, né, que é o aprendizado da leitura e da escrita, onde você vai incorporar o conhecimento das letras e tal, aí você aprendeu a ler. Você não sabia, você aprendeu a ler. E daí você vai para o ensino médio, onde você vai adquirir maiores conhecimentos. Mas eu te pergunto, você aprendeu a ler, você desaprende ao longo da sua vida? Não. Você perde esse hábito, a menos que tenha uma lesão cerebral, que é o que a gente lida, né? Em casos de afasia, você pode perder a expressão da linguagem, mas ela está lá. Tanto é que com o processo de reabilitação você consegue resgatá-la, em alguns casos, com grande sorte, né? Com grande eficiência. Em outros casos, dependendo da lesão, nem tanto. Mas conseguiu, mas não perdeu. Então, o que o espírito adquire na sua estrada de aprendizado, ele não vai perder. Mas ele vai precisar experienciar outras coisas. Então, ele pode vir numa situação a menos social mesmo. Por exemplo, se eu fui muito estratosfericamente rica, eu posso vir na classe média para experimentar o que é viver na classe média, passar pelos desafios da classe média. E isso é aprendizado. Mas eu posso vir também numa fase muito paupérrima, porque todo o conhecimento adquirido eu vou poder usar nessa fase e aprender e ajudar outras pessoas a evoluírem naquela fase paupérria. Quantos de vocês já não devem ter cruzado com pessoas pedintes na rua, mas de uma inteligência suprema, de um falar fácil, não sabe ler nem escrever, mas fala com uma fluência, com um desprendimento, com uma sabedoria, e está ali, mendigando um prato de comida. Entende? Então, é a experiência dele, ele está adquirindo e está contribuindo também. Então. Acho que a Angélica trouxe muito bem a explicação da pergunta e da resposta. O que eu acrescentaria é uma reflexão a respeito da nossa conduta diante disso tudo, a forma como nós encaramos isso, porque nós vivemos numa sociedade hoje que valoriza muito a aparência, valoriza muito a posição social. Eu acredito que essa resposta dos espíritos, ela nos traz essa reflexão, né? Que é o que está dentro. Realmente importa. Se o espírito, como está escrito aqui, né, não pode descer, não pode degenerar, não pode voltar atrás do estágio evolutivo em que ele chegou, então mesmo que ele reencarne, como a Angélica falou, numa condição de pedinte, numa condição de bastante escassez material, isso não vai tirar dele o que ele adquiriu moralmente, espiritualmente, né, a evolução dele. E a reflexão que eu queria dividir com vocês é essa. Quantas vezes na vida nós perdemos a oportunidade de trocar com pessoas tão evoluídas, né, pelo nosso preconceito, pelo nosso olhar torto, né? Nós fazemos, né, a nossa sociedade de uma forma geral, quando eu uso nós é nesse sentido, né, faz uma distinção muito grande, dependendo da profissão que a pessoa assuma nessa vida, dependendo da roupa que ela está se vestindo. Então, é uma oportunidade que a gente perde. E eu acredito que Deus permita que seja assim, né, de uma forma que pode nos enganar, até para nos testar. Né, o grande jogo divino, o grande jogo cósmico, né, como dizem os hindus. Então, até para nos testar mesmo.
Então, muitas das vezes, aquele pedinte que está nos solicitando ajuda é um ser muito mais evoluído que nós. Às vezes estamos dentro de um carro, dirigindo um carro até caro, e alguém bate no vidro pedindo ajuda. Esse ser pode ser muito mais evoluído que você, e você está perdendo uma chance de trocar com um ser como esse. Uhum. Jesus, na sua passagem pela Terra, ele não fazia distinção. Ele lidava com todos, né, de forma igual. Né? Então, os mais pobres, os leprosos, que ninguém queria chegar perto, né? Hoje esse termo nem mais é usado, mas nos textos bíblicos esse termo aparece frequentemente, né? O leproso. Então, Jesus não fazia diferença entre chegar perto. Da mesma forma como ele também lidava com aqueles poderosos que, assim, ele, claro, não era amigo, mas lidava, conversava, dialogava com os poderosos, que muita gente também pode ter aquela certa ressalva. Ah, não, esse é rico, é poderoso, comete injustiça, eu não quero falar com ele. E Jesus lidava com todos. Uhum. Então, acho que é um exemplo maravilhoso que o mestre deixou para todos nós, esse trato com todos os tipos de seres humanos e esse ensinamento de olhar o outro com mais respeito, independentemente da condição social que ele ocupa. Exatamente. E só para completando o teu raciocínio, exatamente por isso. Porque quem somos nós para estar avaliando a criatura, seja do ponto de vista cultural, do ponto de vista financeiro, e a gente é quem na fila do pão? Para estar, vamos dizer assim, ou exaltando ou desqualificando a criatura que nos aborda, que nos aparece. Então, eu entendo que em cima desse raciocínio, considerando que realmente Deus nos dá todas as oportunidades e que desta vez nós estamos conseguindo pensar, raciocinar, aprender, e é um momento de pôr em prática tudo aquilo que a gente está estudando. E avaliar o outro não com, digamos assim, com o arquétipo que tem, e sim com o que a gente pode trocar com ele. Porque a gente pode aprender muita coisa. Tem pessoas com quem a gente lida no cotidiano, no trabalho, em casa, no comércio, na feira, que se a gente lida com alguma frequência, você tendo o olhar diferente, não o olhar classificatório, ótimo isso. O olhar classificatório, você pode aprender muito. É verdade. Você pode trocar muito. Aprender realmente de vida, aprender de observações, de humildade. E a gente aprende com eles. E aí, você vai? Claro, óbvio. Porque a oportunidade de troca, ela é diária. A oportunidade de troca é frequente. E a gente tem que estar atento a isso. Porque a gente não sabe quando vai ter de novo. A vida é uma grande escola, né? Exatamente. Eu vou dar um spoiler aqui. Tá bom? Vocês vão descobrir de onde veio esse spoiler. No livro Vidas de Outrora, ou no Evangelho das Recordações de Eliseu Rigonati, o autor faz a referência a respeito de um determinado personagem. Uma senhora que, na época da escravidão, era extremamente difícil de lidar, não é que ela fosse uma pessoa cruel. Ela tratava com educação a todo mundo, inclusive aos escravos que a serviam, mas ela era extremamente exigente, porque ela considerava que aqueles ali estavam para servi-la. E ela desencarnou e reencarnou como Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo. Que é interessante que a bagagem intelectual que aquele espírito tinha, não perdeu. E ela conseguiu vender, o livro foi um best-seller, ela conseguiu sair do quarto de despejo e ir para uma casa de alvenaria, que inclusive depois escreveu mais 2 livros, Casa de Alvenaria 1, Casa de Alvenaria 2, e até hoje a obra dessa mulher é estudada na área da literatura brasileira. É interessante, ela continuou vivendo
no máximo, um pouco acima do nível da miséria. Ela não soube juntar, guardar aquilo que amealhou. Mas não era. Não era para ela ter isso, não era para ter patrimônio, para ela evoluir espiritualmente. Então... Aí veio negra, veio pobre, com dificuldade de alfabetização. Mais alfabetizada, acredito. Alfabetizada, claro. Então, é isso. É bom para a gente refletir, porque tem diversas histórias nesses 2 livros que mostram muito bem como as situações se invertem nesse aspecto. Vamos fazer a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Vou passar uma tarefa um tanto quanto árdua. Ele vai fazer a 194 toda e depois seja o que Deus quiser. Com a 194A, né? É, as duas. Vamos lá, 194. É possível, em uma nova encarnação, que a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Lembrando o que significa a palavra celerado. Nos termos de hoje, seria um bandido, seria um malfeitor. Então, Kardec pergunta se é possível, numa nova encarnação, que a alma de um homem de bem reencarne no corpo de um bandido, de um celerado. No que a gente raciocina que o que o espírito aprende, ele não perde, o que o espírito consegue absorver e incorporar na sua bagagem, ele não vai perder, independentemente de como ele reencarne, ele não pode degenerar. Agora, tem um detalhe importante. Um celerado. O que está na cabeça das pessoas quando pensa num celerado? Pensa no bandido, no cara malvado, que pode ter uma categoria social inferior, na maioria das vezes a gente pensa nisso. Aquela pessoa, não necessariamente. Ele pode ser um celerado, mas nascendo numa estrutura social elevada e continuar sendo acelerado, fazendo atos bastante prejudiciais ao próximo. Pelo contrário, o acelerado de atuação social maior é bem mais perigoso do que aquele que pega a arma. Porque se você é um acelerado de uma posição maior, você atinge um número muito maior de pessoas do que aquele que sai com a arma na mão. Então, desculpe a digressão, mas é importante. Quando a gente pensa em acelerado, a pessoa pensa, é o bandido que está assaltando, que faz... Não. Eu estou falando da coisa um pouco maior. Caneta, não é só né? isso. Não é só o bandido da caneta, não é né? só isso, não. É assim, né? Quando a gente fala o acelerado, não é só aquele que a gente pensa que vai... Não, é como diz a Alessandra, tem o acelerado que tem poder para assinar coisas, que vai prejudicar multidões, que vai prejudicar centenas, milhões. Então, é sobre isso que está se falando. Caso o espírito já chegou à posição de um homem de bem, ele não vai reencarnar como acelerado, porque aí ele estaria regredindo e não é o caso. E a 194A? A 194A pergunta: a alma de um homem perverso pode transformar-se num homem de bem? Olha a pergunta. A alma de um homem perverso pode transformar-se num homem de bem? Resposta dos espíritos: sim, se arrependeu. Isso, então, é uma recompensa, e aí a gente complementa, uma recompensa ao seu esforço. Poder pode. Ele pode estar numa posição ainda de evolução de um homem perverso e aprendeu, se arrependeu, aí vai se ver abaixo, se arrependeu através do aprendizado de vida de que estava errado, e aí sim,
ele pode se transformar num homem de bem. Aliás, essa é a expectativa. Aliás, isso é o que se espera. Isso é o que se espera. Está dentro da lei de justiça. De progresso. Exatamente. E aí a gente passa para Angélica o comentário de Kardec. É um comentário longo. Ixi. Então vamos lá. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que chegaram. Em suas diferentes existências corpóreas, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode, mais tarde, animar o mais humilde operário e vice-versa, porque entre os homens as posições sociais guardam frequentemente relação inversa com a elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então aqui ele está colocando para Kardec está fazendo uma síntese com relação ao processo evolutivo, porque nós caminhamos não é para a frente ou para trás, para baixo ou para cima. A gente caminha em direção à conquista de conhecimentos. A gente está agregando. Então, a cada conhecimento incorporado, realmente sedimentado em nossa mente, na nossa essência, nosso HD espiritual, né? Você não vai perder aquilo, mas vai usar aquilo em seu benefício e em benefício do seu próximo, nas existências que traduzem experiências que você estiver. Então, você pode, na sua sequência, experimentar a escassez e, na mesma existência, você pode chegar a experimentar a fartura. E você tem que aprender a lidar com isso de forma coerente, ética e generosa. Então, a nossa existência é um processo de aprendizado e de conquistas. E uma vez conquistado, não se perde. As nossas conquistas morais, éticas, conhecimento intelectual, você não vai perder. Os bens materiais, eles são instrumentos, ferramentas para você adquirir aquilo, para você passar por aquilo. A própria situação escassez é uma ferramenta de grande aprendizado. Eu acho muito interessante a didática de Kardec, né? Porque na pergunta 194, ele coloca uma discrepância possível, né? É possível, né? Um homem de bem animar o corpo de um acelerado. Ele sabia que a resposta era não, mas a didática dele é trazer reflexão para a gente, né? Não é à toa que ele deu o nome, né, da doutrina Espiritismo. É o espírito que está à frente, é o espírito que vai dominar, né, e mandar no corpo. Não é à toa que o nome do livro que a gente está estudando é Livro dos Espíritos, não é livro dos corpos, da matéria, ou seja, somos espírito. E essa é a base dessa filosofia que a gente está estudando aqui e seguindo, certo? Então é muito importante a gente entender isso. O corpo ele vai estar sempre adequado à condição daquele espírito. Não é possível haver uma discrepância, uma injustiça divina, né? Existe um motivo para aquele corpo estar daquela forma, certo? É isso. E fechando o nosso trabalho de hoje, eu vou fazer uma leiturinha. Eu espero que eu consiga decorar isso aqui. Eu escrevi o texto, mas tá difícil decorar, fazer assim, memorização de curto prazo. Deus conduza nossos pensamentos e palavras. Sejam abençoados pelo Pai, nossos ouvintes. Aproveitemos o tempo. Graças a Deus. Graças e a até Deus. A próxima semana. Nós abriremos na próxima semana, no próximo mês, aliás, com esta apresentação.
tá? Vai ser o nosso processo de nos apresentar. E graças a Deus que vocês estão aí do outro lado do dial para nos escutar. Graças a Deus, vocês nos estimulam. Graças a Deus, vocês existem. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos estudar o seu item 21, Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. É uma mensagem de Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Nosso irmão nos diz o seguinte: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos velhos, costumai dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da sua inocente criatura, que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, a fim de compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, e a sábia providência onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos queira, por simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses mereceriam uma consideração tão secundária que os relegaríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem o coração de mãe e fazem que os cabelos dos pais embranqueçam antes do tempo. Quase sempre a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez o arrastassem à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De que esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que se foi podia brilhar, abrir caminho, enriquecer? Sempre essa visão acanhada, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças em vossa opinião?
Quem vos diz que ela não estaria saturada de amarguras? Então, não levais em conta as esperanças da vida futura, a ponto de preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, alegrai-vos quando for agradável a Deus, retirado um de seus filhos desse vale de misérias. Não seria egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que deles guardais os transborda de alegria. Mas as vossas dores desarrazoadas também os afligem, porque denotam falta de fé e continuam em uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Bom, realmente as palavras do nosso irmão Samson são extremamente lógicas, nos explicando, para nós espíritas que já temos noção de como funciona esse processo reencarnatório, as coisas que estão se passando na morte prematura de um ente querido. É claro que nós estamos encarnados aqui e sofremos as injunções de todas da vida material. Nós não somos espíritos desencarnados, que teríamos então outras preocupações, mas estamos encarnados aqui. Então nós realmente nos deixamos influenciar pelos nossos pensamentos materiais. Então a perda de um ente querido muito jovem nos frustra no sentido de que tínhamos esperança de que ele fosse se desenvolver para ser o suprassumo da natureza. É ter uma vida gloriosa, maravilhosa, toda boa, praticando bem, sendo amado, amando. Isso é que todo pai, toda mãe imagina que vai acontecer com seu filho. Por quê? Porque como é que vocês estão mais usando o pensamento material, focado nas coisas materiais. Mas enquanto estamos encarnados aqui, para nós torna-se difícil desvincularmos-nos dessas coisas materiais. Afinal, estamos imersos na matéria aqui. Somos cercados de matéria por todos os lados. Então é difícil para nós, que temos nossas preocupações materiais, para manter a nossa própria vida. Precisamos ter saúde, condições econômicas, nós temos que ter proteção, habitação, cuidar dos mais jovens, cuidar dos mais velhos, nós temos uma série de coisas. Então, quando acontece uma situação dessas, realmente nos tira do sério, e nós ficamos questionando. Por que aconteceu isso? Por que não levou a mim, ou levou o vovô, sei lá o quê? Ora, ele está sendo racional, o Samson, nos mostrando que temos que ter um outro pensamento, que é o correto pensamento dele, sem dúvida alguma. Então, a maneira que ele está tendo para nos trazer um certo consolo para essa perda é buscar em nós o lado racional, o lado da visão espiritual, da visão da vida eterna, que nos foi trazida pelo Cristo. Ele está sendo um agente do Cristo, nos propondo um consolo. E a forma dele nos trazer é uma forma muito bem da doutrina espírita. Está buscando em nós o raciocínio, a lógica, o entendimento. Que esse entendimento, esse esclarecimento é que vai talvez nos consolar da perda, digamos, material que estamos tendo. Que a matéria não está implícita aí, só a parte tangível da matéria.
está a vida na matéria. Essa vida na matéria nos pôs em contato com filhos, netos, pais, irmãos. Nós estamos, isso tudo é parte da matéria, essa convivência é material, porque na espiritualidade nós podemos ter convivência com esses mesmos espíritos se estivermos todos desencarnados, mas ninguém ali vai ter problemas, talvez, de doença, não vai ter problema de falta disso, falta daquilo, ou preocupações com a morte, com a saúde, não, que nós, tendo o conhecimento que temos, vamos entender o que está se passando. Vamos procurar nos ajudar uns aos outros. Agora, aqui na Terra, estamos envolvidos nessa porção de coisas. Então, torna-se muito difícil para nós. Eu entendo o ponto de vista dele. Nos trazer consolo para isso. Mas, quando estamos fora, não está acontecendo conosco, tudo isso é muito fácil de ser compreendido, entendido e posto em prática. Agora, quando está passando o problema, somos nós que estamos passando o problema, nós é que estamos perdendo. Mesmo com todo esse conhecimento, para nós ainda é muito doloroso passar por essa situação. Mesmo sabendo que aquele irmãozinho que partiu cedo, talvez esteja se livrando de problemas no futuro muito grandes, que podiam ser problema até para nós mesmos. Mas é uma suposição. Podia ser também o contrário, podia ser só glória, só maravilha. Eu volto a dizer, eu entendo muito bem o que ele está dizendo, mas tenho essa, vamos dizer assim, ressalva no sentido de que a lógica, o raciocínio nos ajuda muito, mas pode ser que nem tanto devido à nossa situação de hoje em dia. Aqui mais adiante tem uma outra mensagem de Fenelon, em San 1861. Ele fala, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então o nosso irmão Fenelon nos diz o seguinte: muitas vezes dizeis, ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, enunciais uma verdade, pois realmente acontece. É com muita frequência que Deus dê a um espírito, ainda jovem na senda do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, que receberá por recompensa do seu mérito a graça de sua aprovação ser tão curta quanto possível. E, por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. É o mesmo caso aqui da mensagem anterior. O Fenelon está apelando para a lógica, para que nós entendamos que isso que ocorreu do homem mau ter escapado do perigo, e que se fosse um homem bom teria morrido, tem muito fundo de verdade nisso que nós estamos falando. E ele explica isso pela lógica, pelas verdades espirituais, mais ou menos como falou antes aqui o irmão Sanson. Porque aquele, segundo ele diz aqui, se Deus deu a um espírito ainda jovem, nascido do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, por que Deus deixou o mal ficar mais tempo? Ele está dizendo. Porque o mal precisa passar por um monte de coisa, ainda que vai passar coisas complicadas. Ele precisa passar. Agora, o bom, se fosse homem bom, teria morrido. O bom já terminou. Ele não tem que ficar aqui passando mais pelas vicissitudes nossas. É que nós temos ainda a tendência de achar que a vida material é o nosso bem bom, mesmo quando ela está cheia de problemas. Nós não entendemos que a vida espiritual vai ser um alívio para todas essas confusões em que estamos envolvidos. Nós estamos agarrados nisso aqui, é difícil. Nossa cabeça aceitar que a vida espiritual para nós vai ser muito melhor do que a vida, ainda mais se formos bons, que para um homem bom, a vida espiritual dele vai ser boa. Se ele for embora cedo,
Ele foi curtir a vida espiritual dele. O homem mau vai ter que ficar aqui mais tempo, passando pelas injunções da vida, porque a vida, se ele é um homem mau, a vida dele não vai ser boa. E o que está o aguardando lá, na outra vida, vai ser complicado também. Então, esse raciocínio é muito lógico, mas o nosso coração nem sempre aceita a lógica, né? O nosso cérebro aceita a lógica com certa facilidade, mas o nosso coração nem sempre. Então, segue aqui. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, logo dizeis, antes fosse este. Exatamente, se morrer um homem bom, vizinho do homem mau. Nós vamos dizer, era melhor que tivesse morrido o mal. Cometeis um grande erro, porque aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja começado a sua. Então ele está jogando com um futuro incerto, mas pelas atitudes do homem mau nós podemos imaginar qual vai ser o futuro dele. Por que então quererias que o mal não tivesse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se restituísse a liberdade a um que não tinha esse direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis no cativeiro. Isso é o certo, gente. Isso é o certo. É o que nos ensina Jesus, a vida futura, a verdadeira vida. Mas quem está vestido nessa encrenca que nós estamos aqui, desde o corpo que estamos usando, cheio de problemas de saúde, cheio de dificuldades, a vida nossa, os trabalhos, as convivências, são complicadíssimas. Mas nós estamos aqui e temos a tendência a não querer largar isso. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Vossas faculdades, no entanto, são limitadas, estão tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa canhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Isso aqui é difícil para nós ainda, gente. Nós sabemos que isso é verdade. À medida que nós fomos nos elevando moral e intelectualmente, a vida material vai diminuir de importância. Vai ser mais importante a vida eterna. É aquilo que Jesus falou para aquele moço. Deixa os mortos enterrar os mortos. Os mortos são aqueles que estão dando importância à vida material. Então ele vai enterrar o outro morto. Agora, aquele que dá importância à vida espiritual é o vivo, que era o caso daquele jovem. Então vos aparecerá como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Então, a verdadeira vida é a espiritual. Agora, para você estar vivo na vida espiritual, tem que abdicar de série de coisas na vida material. E nós estamos envolvidos numa situação tal que é muito difícil. Vamos falar o português claro, é muito difícil. Em tese é fácil. Eu vou me abnegar disso, eu vou deixar daquilo, eu não vou dar importância àquilo outro, ou a situação tal, ou a pessoa tal. É muito bom, cara, é a verdade pura. Mas para nós é difícil, porque se isso fosse fácil de fazer, nós já estávamos fazendo isso há séculos. Ou pelo menos há 2000 anos, desde que o Cristo esteve aqui, já tínhamos posto em prática isso. Por que não pomos em prática? Porque é difícil. Vamos admitir que é difícil, sabendo que é difícil, vamos tentar resolver isso com cautela, com parcimônia, com tempo, sem reclamação, e aceitar às vezes esses problemas que aparecem, com perda de um jovem querido, a perda de uma pessoa boa, em detrimento de outra que a gente considera má. A gente não entende bem, mas vamos primeiro entender que Deus é justo. E se aceitarmos, como diz aqui nesse mesmo capítulo, logo nos primeiros itens, a justiça divina, que ela é perfeita, então vai ficar mais palatável para nós aceitarmos essas coisas que nós não entendemos ainda. Ou entendemos, mas não conseguimos pôr em prática. Eu sempre digo, do cérebro para o coração é a distância maior que existe. Nosso raciocínio, nosso cérebro entende essas coisas. Agora, o nosso coração não entende, é difícil passar o que eu tenho na minha cabeça, no meu raciocínio, para o meu coração
vai levar milênios. Porque o meu cérebro, graças a Deus, tem saúde. Eu tenho algum desenvolvimento intelectual, então eu aceito intelectualmente as coisas. Não é muito difícil aceitar intelectualmente, mas aceitar moralmente, aceitar sentimentalmente no coração é uma tarefa dificílima. É a maior distância que existe do universo. É o que vai do meu cérebro até o meu coração. Por isso é que nós temos dificuldade de aceitar o consolo proposto tanto pelo Samson como pelo Fenelon. E o que eles estão nos falando é a pura verdade. Por hora nós vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.